A gente pegar, por exemplo, o DSM ou C-Jones, que é o Manual Classificatório, já que a gente está falando aqui de transtornos mentais, né, e começar a ler, praticamente todo mundo tem tudo, tá? Porque ali na verdade, fala o que, olha, se você já experimentou esse sintoma, né? As pessoas normalmente lê essa parte e para. E todo mundo já experimentou tudo em algum momento da vida, ou quase tudo, né? Só que assim, existe o critério de tempo, existe o critério de prejuízo, existe como que aquilo começou, qual que é o contexto. Então, de repente, você está passando uma fase ruim da sua vida ali, se você abre lá depressão, você fala, nossa, eu tenho tudo. Você abre transtorno bipolar, né? O estado de mania, um período que você tem uma necessidade de sono menor, você está mais eufórico, provavelmente alguém já teve isso ao longo da vida, né? E muitas vezes características de personalidade, uma pessoa que tem uma tendência a ser um pouco mais ansiosa, mas que isso não configura um transtorno de ansiedade. E a gente começa a olhar aquilo ali, a gente tem tudo. Febre não é sinal de dengue, por exemplo. Febre não é sinal de Covid. Tem uma série de coisas que provocam febre. Mas se a gente está no meio de uma pandemia, a primeira coisa que a gente pensa é Covid. E se vai em um, vai em dois, vai em três, quatro médicos, os médicos estão todos errados. Eu estou com Covid, eu estou condenado à morte. Pessoas que têm uma tendência a ser mais ansiosa, que muitas vezes configura um transtorno, às vezes, de sintomas somáticos ou ansiedade de doença, ela tem essa tendência. E é curioso que ela pode, diferentemente do seu tio, normalmente ela vai em vários médicos e, na verdade, aquilo tende a agravar a ansiedade dela, aquilo não alivia. A maioria das pessoas não alivia. O médico está errado, vai fazendo exame, vai fazendo exame, vai fazendo exame. Esse é um tipo. Agora, tem um outro tipo também que acaba sendo prejudicial, que é aquele que evita. Né? Tá passando mal? Não, eu tô com uma doença grave, então eu não posso procurar o médico, porque senão vai confirmar. Tem gente e de repente até está com uma doença e aquilo vai evoluindo, que é o que a gente chama de uma evitação não adaptativa, aquilo é ruim. Então a gente tem que dosar. A gente preocupar com a saúde é útil, fazer um check-up no médico, mas tem um limite também. Você vai em um, vai em dois, fez um exame. Ah, não, tal laboratório está errado, esse laboratório está errado, esses 10 médicos que eu fui está errado. Aí começa a gerar um prejuízo. Agora, o excesso de informação, talvez isso seja um efeito colateral desse excesso de informação. É muito bom, mas isso acaba sendo um efeito colateral. A título de curiosidade, por exemplo, a hipocondria, ela aumenta a gente poderia chamar de hipocondria transitória, ela aumenta de forma considerável em estudantes de medicina, especialmente primeiro, segundo, terceiro período, e outros profissionais da saúde, né? Porque você está ali tendo contato com tanto de coisa, olha, que você sente, nossa, eu tenho isso. Então, quando a gente está estudando medicina e a gente começa a pegar um livro para ler, de fato, você começa a identificar, você teve uma dorzinha muscular, eu tô infartando. Professor, vem cá, faz uma letra. Eu tô infartando. E, de repente, uma dor muscular, que você já tá com ela há muito tempo, né? Você tem uma dor de cabeça, nossa, será que isso aqui não é um aneurisma, alguma coisa assim? Sendo que um aneurisma, na maioria das vezes, ele é silencioso, ele não vai cursar com dor. Tem um tanto de hipóteses na frente de um aneurisma, mas a gente sempre vai caminhando para aquilo que, de fato, isso é até um mecanismo da gente nos protegermos, né? Esses afetos, essas emoções negativas, elas têm uma função muito importante, que é proteger a gente. Olha, vamos lá e vamos buscar uma solução, se de fato eu estiver infartando. Mas quando isso começa a ficar muito exagerado e comprometer a sua vida, primeiro que você acaba não tendo assunto também, né? Você chega num lugar, seu assunto é só doença. E aí você começa a afastar as pessoas de você. Que galera divertida. Olha, chegou a alegria da festa. Exato. E todo mundo eu acho que conhece alguém assim. Eles se acham ali. É verdade, às vezes eles se acham. Claro, fica lá alguém Talvez eu seja essa pessoa. Provável. Acho que todos nós já tivemos nosso tempo nessa turminha aí. Mas aí... desculpa de interromper, todos nós já tivemos, é uma coisa. Lembra que eu falei que se você abrir o livro você se identifica com tudo? Aqui a gente está falando de uma pessoa que basicamente leva a vida toda assim. Não é uma coisa pontual. Talvez durante a pandemia muita gente subiu isso daí, mas agora já começa a baixar um pouco. Durante a dengue agora, começa a subir de novo, depois abaixa um pouco. Mas tem gente que tem um padrão de vida, assim, que acaba sendo muito deletério e muitas vezes até provocando doença. Esse padrão contínuo de ansiedade está associado com o desenvolvimento de doença. Então, de tanto ficar preocupando, acaba de repente desenvolvendo uma doença verdadeira.